Mais uma vez estou aqui para deixar uma mensagem para vocês, hoje principalmente para os intercessores, né? Pessoas que têm o chamado da intercessão, ministério de oração, intercessão, libertação. E Deus, Ele procura os intercessores. E a gente tem esse privilégio de ter sido um instrumento, né, nas mãos do Senhor, e ter tido esse privilégio de ouvir esse chamado e se posicionar nesse chamado. Agradeço a Deus porque um dia Ele tocou meu coração, mudou meu coração, minha mente, e tem me capacitado e tem me orientado para fazer aquilo que é a vontade dEle, através desse ministério que Ele colocou nas nossas mãos. Então eu queria deixar aqui uma mensagem, né, uma palavra para os intercessores, que seja um tempo de bênção na sua vida, assim como tem sido bênção na minha vida. A oração, ela é a arma de combate espiritual, né? A gente tem essa arma através da oração, através da intercessão. E Romanos 15:30 diz: "E rogai-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus." Deus, Ele nos chamou para que nós possamos combater o bom combate. Combate nesse ministério, né? Ministério da oração, ministério de intercessão. Deus, Ele busca intercessores. E lá em Ezequiel 22, 23, 31, diz que Ele não achou nenhum intercessor para fechar as brechas. Vamos ver? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz-lhe à terra de Israel: Tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Os seus príncipes no meio dela são lobos. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito e necessitado. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Deus, Ele olhou e não encontrou, né, ninguém que pudesse tapar a brecha. Mas a gente tem esse privilégio em Cristo Jesus. Hoje nós temos esse privilégio de podermos ser intercessores, que se coloca na brecha, que intercede, que ora, que busca essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. Hoje nós temos esse privilégio de Deus encontrar no nosso meio pessoas que querem se colocar na brecha, né? E aqui os profetas, nesses versículos, eles são os responsáveis por trazer o povo de volta para Deus. Os sacerdotes, eles são os líderes que ensinam a verdade e o caminho para a adoração a Deus. Os príncipes são os governantes, né? O povo é o restante da população comum. Deus, Ele ainda procura um homem, um intercessor, para tapar o muro e colocar-se na brecha para que Ele possa poupar a nação inteira. Ele procura homens e mulheres que possa se colocar na brecha pela nossa nação, pela nossa igreja, pela nossa família, por vidas que estão cativas. Deus, Ele me chamou, Ele te chama e Ele tem chamado homens e mulheres para se colocar na brecha. Lá em Gênesis 18, 17, Deus, Ele sempre avisa, antes de fazer qualquer coisa, Ele sempre avisa os seus profetas, né, e os seus intercessores. Vamos ver algum exemplo aqui, ó, em Gênesis 18, 17 a 23. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave que descerei para ver. Então Deus avisou, né, Abraão, e Abraão, ele intercede para que Deus não destrua aquele povo. Depois lá em Jonas 1:2, Deus chama Jonas para que vá até Nínive, para que também ele avise aquele povo que ele iria destruir se eles não se mudassem, se eles não se convertessem dos seus maus caminhos. Lá em Jonas 1:2 diz: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela,
porque a sua maldade subiu até a minha presença. Pois em Jeremias 29:7 também, ele avisa, ele fala para o profeta avisar aquele povo: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E também Jeremias 29, de 12 a 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Eu deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Então Deus, ele chama homens e mulheres para se colocar na brecha. E quando nós temos esse chamado da intercessão, desse sacerdócio de intercessor, nós temos alguns princípios que nós devemos seguir. Vou deixar alguns aqui para vocês. E princípios é informação básica, né? E necessária. É uma regra ou uma norma de ação. Elementos básicos e essenciais e fundamentais para o ministério e para um chamado. Então nós temos princípios, e eu quero falar de princípios para o intercessor, de uma intercessão. Primeiro princípio está em Romanos 8, 33, 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O intercessor, né? O princípio de um intercessor é de proteção. Quando Deus te chama para o ministério de intercessão, Ele vai te proteger, Ele vai te justificar, né? Depois, outro princípio, Jeremias 15:1. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhe mostraria favor. Um intercessor, ele é capaz de mudar, né, o juízo contra o povo de Deus. Então, o princípio da pacificação. O intercessor, ele é pacífico, né? Ele tem esse dom da pacificação. O princípio da penetração espiritual também, lá em Daniel 10:12, onde Daniel, ele ora, ele está intercedendo, mas ele foi impedido, a oração dele foi impedida por causa que Satanás interveio nessa situação. Então a oração de um intercessor, ela entra na brecha, na batalha espiritual, ela toca o reino espiritual. Então é o princípio da penetração espiritual. Nós penetramos no mundo espiritual, nós tocamos no mundo espiritual através da nossa intercessão. Depois, Êxodo 32:10. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Princípio da misericórdia. O intercessor tem um coração misericordioso. Ele se coloca, né, entre o juízo e o pecado. Ele se coloca na brecha por uma vida, ele intercede para que Deus mude aqui o juízo dele contra um povo, contra uma situação. Então é o princípio da misericórdia. Depois Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, e quando este orava pelos seus amigos, o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. O intercessor, ele colhe sempre o amor que ele tem semeado. Ele sempre vai colher o melhor daquilo que ele tem intercedido, da posição dele. Tem uma recompensa, o princípio da recompensa pessoal. Deus sempre vai recompensar o seu intercessor, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério. Depois Ezequiel 13:14. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão,
eles só poderiam livrar a si mesmo. Palavra do soberano do Senhor. Princípio da santidade pessoal, ainda que nem todos sejam alcançados. O juízo de Deus vem sobre o justo. Então, a santidade, o princípio de santidade pessoal, importante esse princípio na vida de um intercessor, santidade, santidade. Sem santidade você não pode ver Deus, né? A palavra de Deus fala isso. O outro princípio, Êxodo 3, de 7 a 10. O Senhor disse: eu vi muito bem a misericórdia do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra os seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel. O princípio da libertação. O intercessor, ele tem poder, tem autoridade para libertar aqueles que estão no cativeiro, para libertar uma vida da mão do inimigo. Então, e convencer, né, as pessoas do pecado para ter uma vida de santidade, para ter uma vida transformada. Então, o intercessor, ele tem esse princípio, né, o princípio da libertação. Então, esses princípios, princípio de proteção, princípio de pacificação, princípio da penetração espiritual, princípio da misericórdia, princípio da recompensa pessoal, princípio da santidade pessoal e o princípio da libertação faz parte do caráter de um intercessor, faz parte do nosso caráter. E isso só o Espírito Santo na nossa vida poder mudar o nosso coração, poder mudar a nossa mente, para que possamos fazer acontecer a vontade de Deus, através do nosso viver, através do nosso ministério, através da nossa intercessão, as coisas vão acontecendo, porque é o Senhor indo à nossa frente, é o Senhor lutando por nós, é o Senhor capacitando cada um de nós a fazer aquilo que é a vontade dEle. Então, que nós possamos ser homens e mulheres que tocam o coração de Deus, que toca os céus, né? Que faz a diferença para que este mundo possa ser diferente, para que vidas possam ser tocadas e transformadas, para que vidas possam ser alcançadas. Esse é o desejo do coração de Deus, levantar homens e mulheres para que possam se colocar na brecha por vidas e as vidas possam se render aos pés do Senhor Jesus, através do ministério de oração, intercessão, através do ministério de libertação, através da sua oração, da sua intercessão, através das nossas vidas como povo escolhido de Deus. Que nós possamos ter esse princípio nos nossos corações e agirmos e fazermos acontecer o que Deus quer que nós façamos como sua igreja, como seus intercessores. Que Deus possa achar em você um intercessor segundo o coração dele. Bem, que Deus abençoe, que você possa meditar nessa palavra, nesse tema, e que você possa ser encontrado como um intercessor que possa fechar as brechas e que você seja e que você tenha um coração que toca o coração de Deus. Amém?